E aí, galera, o Vasco, hein? O Vasco tomou um aperto da equipe do Nova Iguaçu, hein? Empatou o primeiro jogo aí, foi empate 1-1 com o Nova Iguaçu, né? Um jogo aí bem corrido aí pro Vasco, né? O Vasco que, na minha opinião, é uma equipe mais forte, mais a equipe Laranjinha, essa equipe do Nova Iguaçu, uma equipe que dá muito trabalho e deu trabalho pro time do Vasco. Agora o Vasco precisa vencer no próximo jogo se quiser chegar à final do Campeonato Carioca. E o Ramon Dias bateu na mesa e falou: vamos chegar na final do Campeonato Carioca. Ele garantiu. Será que o Vasco consegue passar pelo Nova Iguaçu no próximo jogo? Tem a coletiva do Ramon Dias aí no canal. É só você procurar aí no nosso canal que você vai encontrar essa coletiva do Ramon Dias e vamos acompanhar, né, todas as informações desse jogo. Vasco que teve mais posse de bola, mas o time do Nova Iguaçu também finalizou bastante nesse jogo contra a equipe do Vasco. Né? Você vê que o Breilão tá nervoso. Tenso. Tá tenso. 13. A mão suando, assim. 13 finalizações certas do Nova Iguaçu. Léo Jardim seleção, hein? O Léo Jardim, gente, vai ser convocado. É que o número não tá aí, mas o Léo Jardim ele fez 12 defesas, e das 12, 7 consideradas difíceis. O Nova Iguaçu meteu 3 bolas na trave. E o Léo Jardim foi o melhor em campo. Ah, mas o Piton foi o gol. O Léo Jardim foi o melhor em campo. Tá? Então a pergunta que eu te faço, Breiler, é a seguinte. Dá pra ir lá em São Januário, bater na porta do vestiário e pedir pro Vasco voltar, porque fez 20, 25 minutos bons contra o Água Santa, arrefeceu, foi pro vestiário e não voltou mais. Aquele Vasco lá não sumiu. Dá pra ir lá em São Januário, bater na porta? Ô, galera, vamos voltar aí, que tem mais um ano aí pela frente. Pode ser? O Vasco tá lá ainda, hein? Então, William, parece que o Vasco caiu de produção nesses 2 últimos jogos, mas se a gente analisar outros jogos antes dele, já dava alguns sinais. Contra o Volta Redonda, foi um jogo que o Vasco ganhou 2-1, mas com muita dificuldade. Volta Redonda teve várias oportunidades, chegava muito fácil na defesa do Vasco. Contra o Marcílio Dias, na Copa do Brasil, classificou 3-1, mas houve um recorte no jogo em que o Marcílio Dias foi melhor e sufocou o Vasco. O gol do Marcílio Dias até demorou a sair. Então é uma equipe que tem oscilado muito no aspecto defensivo, mesmo com 3 zagueiros, é insegura em vários momentos, até em rotação, deixa a desejar, como deixou mais uma vez nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Tem um desequilíbrio flagrante no meio-campo, o meio-campo do Vasco com o Zé Gabriel e a partir da entrada do Galdames que é bom jogador, um volante que pisa na área, que tem bom passe, não jogou bem ontem, mas ele agrega qualidade técnica, só que é nulo na marcação. Marca muito pouco, tem pouca pegada, o Zé Gabriel fica sobrecarregado e o Zé Gabriel, o que antes salvava e o que justificava a titularidade dele era justamente essa intensidade que ele dava ali na entrada da defesa, isso se perdeu. Tem sido também um jogador muito apático nesses jogos. Então o Vasco tem demonstrado ali uma certa desorganização, o Vasco que dá muito espaço entre as linhas, que não era comum no trabalho do Ramon Dias. Então, são pontos, de fato, a se corrigir urgentemente, principalmente para esse jogo de volta. Você sabe que eu tenho um vizinho vascaíno. Sim, o seu vizinho maravilhoso, muito conhecido aqui do pessoal. Manda aí o termômetro do vizinho. Ele é o oposto do Dodô da Colina. O Dodô da Colina é amigo do Pedro Ivo. O Dodô da Colina é meio depressivo. Não. O Dodô da Colina é o cara que se empolga muito fácil. Não, mas ele andou mal aí, não andou? A gente falou aqui, o cara andou muito Dodô pra tá baixo. sempre desconfiado. Tá sempre desconfiado. O Dodô da Colina, quando o Vasco contra o Água Santa, rodando a bola, 2 minutos de posse, gol. Nossa, tá lembrando o Vasco de 2011, esse time, vamos pras cabeças ganhar tudo. O personagem do Dodô na rede social é diferente do dia a dia. É diferente. Mas aí, meu vizinho é o oposto disso. Meu vizinho é desconfiado, até me identifica um pouco mais com o meu vizinho, com o estilo dele Porta de torcer. com porta, né? O cara crítico ali, ontem ele falando não vai dar em nada esse time, vamos sofrer contra rebaixamento de novo. Cara meio pessimista. O realista. Só que, depois do jogo, escutando o Dom Ramon. Dom Ramon? Dom Ramon. Dom Ramon. É conhecido, meu vizinho chama de Dom Ramon. Ah, tá. É o jeito carinhoso dele. Escutando o Dom Ramon, ele estava com saudade de escutar Ramon Dias, porque era sempre o Emiliano. E ele fala, não, quando o Ramon Dias bate na mesa, fala que algo vai acontecer, esquece. Esquece. Ele até usou esse sotaque. Esquece. Tenho até medo do que ele vai falar, hein?
Não, meu vizinho. Meu Deus, o Ramon Dias tem até medo. Eu fiquei calma, dá uma segurada. Mas isso é o efeito Ramon Dias. Porque o Ramon Dias ele não foi fazer o papel do treinador ali, do técnico que vai dar explicação. Até quando foi perguntado de aspectos táticos, a dupla de volantes, Zé Gabriel e Galdames dando muito espaço, até para justificar as trocas que ele faz no segundo tempo, colocando o esforço e o Matheus Carvalho. Quando foi perguntado pelo Cleiton, que chegou e já foi escalado como titular no ataque, ele se esquivou ali, não se aprofundou muito nesse aspecto tático, que o Emiliano costuma fazer mais, mas a missão do Ramon Dias ali era passar uma mensagem de confiança para a torcida. Que o Vasco vai para a final. Ele falou isso, cara. E principalmente para os jogadores. Porque nesse momento, os jogadores do Vasco estão desacreditados. A torcida está brava pelo nível de atuação e realmente o Vasco ficou devendo. A comissão técnica reconhece isso. O Emiliano Dias, logo depois da classificação, falou que a comissão não estava satisfeita. Mas o Ramon ficou orgulhoso com o empate. Mas eu tenho certeza que internamente o Ramon Dias estava chateado pelo desempenho. Um técnico como o Ramon Dias, que sofre 26 finalizações, ele está bravo. Mas ele foi com o intuito de passar essa mensagem de confiança, de resgatar o espírito da torcida, dos jogadores e o principal, ele chamou a responsabilidade. E não foi diminuindo Nova Iguaçu, não foi para, já passamos, foi para dar essa mensagem de confiança e dizendo, eles vão ter um jogo no meio da semana, vão ter cansaço, e com isso, o Vasco, eu não gosto de entrar nessa obrigação quando joga um time pequeno com um grande, tem a obrigação de ganhar, tem que estar na final de qualquer jeito. Mas o Vasco tem a obrigação de jogar melhor do que jogou no Maracanã ontem contra o Nova Iguaçu. E contra a obrigação também. E o Ramon Dias sabe disso e por isso passou aquela mensagem. Pedrão pediu a palavra aqui, vontade. Zeca tá bem, Zeca. Tá bem. Essa mesa, tinha falado da mesa. Essa mesa aqui do F90, ela explica o futebol, né? É. As avessas. Tenta. As avessas. Na semana passada, ninguém trabalhava melhor que o Ramon Dias. O trabalho do Diniz era melhor que o do Tite e o trabalho do Carpini era melhor que o do Abel. Lembra? Senti aí o negócio. Rapaz, é mesmo, essa mesa aqui. Não foi bubu, não. Senti uma cutucada aí. Eu ouvi de outros nobres integrantes da mesa. Era sobre o recorte, né? Senti um... As entrevistas os participantes dessa mesa, eu não estou falando do Bubu, não. O Bubu sabe quando é ele que fala. Eu ouvi e eu insistia. Não, porque o Ramon, eu falei, gente... Perguntei para você se era o momento mais tranquilo nesse eu falei que metade de nada era dobro. Era o dobro, Porque o Vasco... Que não está certo, o Vasco, né? a partir do momento que... Pedro Ivo se identifica com meu vizinho também. Ele é carioca. Meu vizinho também. Ele é carioca. Claro, fala, esquece. Por isso. Esquece. Quando sobe o grau de exigência do jogo, desce o grau de percepção do futebol do Vasco. E a gente está falando aqui, batendo na tecla há muito tempo da formação do elenco, quando o Donan esteve aqui, Birne esteve aqui, agora o Breira. O Vasco tem problema na formação do elenco. E aí a gente precisa falar também da opção do Ramon. O Vasco até hoje ele não tem, ainda perdeu Jair e Paulinho, um homem de segurança, que vai fazer essa função de proteção. Um volante de qualidade. Então, vai passando por ali, jogador A, jogador B, agora é o Zé Gabriel. Sempre passa alguém por ali, você está fritando esse jogador, porque o sistema ele não está feito para isso. Ele fica quase sempre defendendo numa linha que tem dois caras ali para proteger um espaço muito grande, porque às vezes se defende quase que num 5-2-3, porque os três caras lá da frente não defendem. Você não qualificou as pontas com gente que possa ajudar nessa recomposição, então você tem problemas de formação de elenco que impactam no campo. E aí sim entra o Ramon, que eu falava devagar quando andou, porque o time compete, mas o time não é exatamente seguro quando é mais exigido. E ontem foi assim. E na final, seja contra o Flamengo, muito provavelmente ou contra o Fluminense, vai ser exigido também. Porque tem sempre uma área. Tem sempre uma área muito grande. Tem sempre uma área muito grande ali em que você tem gente a menos para defender. E você insiste talvez em não mudar quando o campo está pedindo para você mudar para você defender. Não basta ser competitivo, você tem que ter organização e além da organização, você ser competitivo. É um problema do Ramon. A entrevista do Ramon ontem para mim, quando ele chega para falar, no lugar do Emiliano, que é quem fala habitualmente, tem muito mais a ver com assumir, né? Ele absorve toda a responsabilidade para não chegar no elenco e é papel dele, ele está aí para isso. Malaco, da bola, sabe como é que as coisas funcionam. Ele não está satisfeito, o Emiliano não está satisfeito, eles entendem de bola, eles estão vendo que a coisa está problemática, mas eles preferem isso, passar a confiança e deixa que o resto é com a gente. Não precisa ser no grupo, que é até um grupo jovem, não é um grupo talhado ali com esse tipo de pressão, às vezes até é meio ansioso. Então, o Vasco precisa resolver um problema de marcação. O Vasco ontem podia ter eliminado do Carioca se não fosse o Léo Jardim.
O Vasco podia ter sido eliminado da Copa do Brasil se não fosse o Léo Jardim. Então, é muito pouco para quem diz que a temporada vai ser melhor, você ficar dependendo do Léo Jardim na quarta. Uma hora você não vai conseguir. E aí não vai ser culpa dele. O Vasco sofreu ontem 20 e tantas finalizações, né? Se somar com as finalizações concedidas do meio de semana, 14. Deve passar de 40. Então, fácil. assim... Não, bate 40. E você está falando, com todo respeito, do Água Santa e do Nova Iguaçu. Então, quanto maior o grau de exigência, menos esse time se prova confiável. Então, já passou de 40. Em abril, tem Campeonato Brasileiro. Não vai ser o Nova Iguaçu, não vai ser o Água Santa, vai ser time mais qualificado. Então, você não vai poder ficar se passar, não precisa nem esperar abril. Tem o Flamengo na final, possivelmente. Só mais um dado aí para você. Sem duvidar do Fluminense, aqui, mas a vantagem Vasco é enorme. 4, Portuguesa 0. Quantas finalizações da Portuguesa? Você concede 11 chances à Portuguesa, é demais. Então, assim, o Vasco tem um problema de proteção, um problema de defesa e algo precisa ser mudado. Ou você vai mudar a abordagem de quem está ali, ou você vai abrir mão de uma peça que não faz essa composição e vai colocar alguém, um homem a menos de ataque, para colocar alguém ali que de fato proteja. Você tem sempre 2 caras, você talvez precise ter 3 e solta o Paê um pouco mais à frente para se aproximar do Verrete. Agora o Zé me mostra aqui no Vasco 2-1 contra o Volta Redonda, também 20 finalizações do Volta Redonda. Então, assim, é uma frequência, só que a gente ficou muito naquela do Vasco não perde. Eu falava, mas não é assim. São 70 finalizações sofridas nesses 4 jogos. Cara, tem uma proteção defasada ali. E acho que isso precisa ser corrigido. Em uma semana, diz o Ramon, que com um pouco mais de fôlego, o Nova Iguaçu um pouco mais cansado pelo calendário da Copa do Brasil, isso vai ser resolvido. Agora, se você olha para o jogo de ontem, não é isso que parece. Aí você vai depender do Léo Jardim na semana que vem, você vai depender do Léo Jardim nos 2 jogos da possível final, caso o Vasco consiga reverter, porque, vamos lá, o Vasco precisa reverter, né? Exatamente, só precisa vencer. O jogo vai ser no Maracanã, está confirmado, a volta é no Maracanã. Tem um problema maior, que para mim não é do Ramon Dias, que é como você citou, o elenco. E aí um elenco que é desequilibrado... Mas o campo está dizendo alguns jogos que o time está mal protegido. Não, está mal protegido, mas... O elenco é mal montado. Mas a atuação do diretor é fraca. Mas independentemente das escolhas que o técnico faça, vai continuar com problema. Se ele escolhe o Esforça pro lugar do Zé Gabriel, que é o mais questionável. Não, eu acho que ele precisa escolher um homem de proteção a mais. Não é trocar um volante por um volante, um meia por um meia. Talvez ele tenha que abrir mão de um homem de frente para Eu acho que ele pode até, Beirão, mudar até a forma de jogar dessa equipe. É isso. Porque assim, quando o Vasco defende, o Vasco defende com 3 zagueiros, aí você tem o Zé Gabriel. Carlinhos Van Basten. Aí às vezes vem o Galdames, às vezes vem o Piton, às vezes vem o Paulo Henrique, e aí você vê aquela distância enorme. Eu lembro que no jogo contra a Portuguesa, eu falei aqui depois do jogo, nós comentamos aqui, eu falei assim, olha, é que a Portuguesa, e aí acabei de mostrar aqui, contra a Portuguesa teve mais finalizações do que o próprio Vasco. O Vasco, esses 3 jogadores de ataque, eles ficam parados lá na frente. Eles não retornam para voltar, para ajudar ali, para fazer a recomposição, para diminuir os espaços, para jogar de forma compacta. O que o Pedro está falando tem muita lógica. E é só você analisar a equipe do Vasco jogando com a bola e sem a bola. O futebol hoje não joga só com a bola. Não se joga só com a bola. Eu falei sexta-feira, nós estávamos falando sobre isso. O Paê é um ótimo jogador e eu acho normal você ter uma forma de... vem cá, vamos preservar o Paê para quando ele tiver a bola nos pés, quando ele tiver com a bola nos pés, ele decida pra gente. Exatamente. Vai fazer um lance individual, uma assistência, uma cobrança de falta. Você precisa que esse jogador... Você está largando com 3 a menos na marcação. Só que você está com 3 a menos, porque o Verrete não volta para jogar, o Cleiton também não ajuda. E aí você tem, teoricamente, fica com 3, você tem 7 jogadores atrás. Só que você tem Piton e Paulo, né, pelos lados, que não são marcadores. Sim. Então, assim, aí você tem 3 zagueiros, os 3 zagueiros, eles querem fazer a cobertura. Só que aí você tem um jogador no meio campo que ajuda na marcação, que é o Zé Gabriel, que está sozinho, que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Não, quem você colocar ali vai dar essa falsa sensação de marca mal. Então, assim, eu não sei se, por exemplo, na fase... É um elenco desequilibrado. Sim, mas aí você, ao invés de você jogar com 3 zagueiros, você faz 2 linhas de 4, põe o Piton para ser um ponto esquerda, fecha ali pelo lado, fecha uma linha ali, você perdeu. Aí você deixa Pauê, você deixa Paê lá na frente, junto com o Verrete, e aí vem cá, vamos lá atrás, vamos voltar 2 linhas de 4, e aí você faz o balanço para se defender. Mas é que ele joga... você tem uma proteção. Ele fez isso no fim, né? Ele tirou o Léo, botou o Watson. Mas ele joga com 3 porque ele libera os 2 laterais. E 3 também tem uma questão do equilíbrio com o Medel. O Medel é um jogador de baixa estatura para jogar na zaga. Não tá bem. O Medel não está bem. Ele compõe na zaga, ele não pode ser um zagueiro com mais um. Mas saca o Medel, vamos supor que ele abra a mão da linha de 3 sacando o Medel. Ele perde muito na saída de bola, ele confia muito no Medel para fazer essa saída para compensar o Zé Gabriel.
Sim, mas você precisa trabalhar de outra forma. Você tem que ter um plano B. Eu saco o homem de frente. Você eu tem não que saco ter o Medel. Talvez eu não precise virar uma linha de 4. Saco o homem de frente e bota um cara... O Léo atrás para jogar como lateral esquerdo, você tem Medel e um outro zagueiro ali e você faz 2 linhas de 4, pelo menos sem a bola para você se defender. E aí você tem o Piton, não tem esse desgaste do Piton ter que voltar o tempo todo para fazer a marcação, então você pode aproveitar o Piton do meio para frente e você tem o Payet lá tranquilo e se defende pelo menos com 8 jogadores. O problema é se defender da forma como o Vasco está se defendendo, ele está... Nós acabamos de falar aqui, em 3 jogos, 4 jogos, mais de 70 finalizações dos times adversários. É só uma coisa aqui, porque a gente vai ter que avançar, mas não pode deixar de falar. Galera, realmente, né, a defesa do Vasco tá deixando a desejar um pouquinho, né? O Medel não tá na sua melhor fase, né, no Vasco. O Léo também não jogou bem, a verdade seja dita, o Léo não jogou bem, né? O time do Vasco precisa ter um pouco de equilíbrio, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E o Ramon, para falar a verdade, o Ramon ainda não conseguiu achar esse equilíbrio no Vasco. Essa é a realidade hoje do Vasco. Não adianta chegar e falar o Vasco não tá equilibrado hoje. O Vasco tá atrás do Fluminense, tá atrás do Flamengo, entendeu? Aí o torcedor fica preocupado com como que vai ser essa equipe se chegar numa final contra o Flamengo ou o Fluminense. Uma equipe que deixa uma outra equipe fazer 20 finalizações. Mais de 20 finalizações. E aí, como que vai ser? Será que se você levar 20 finalizações do Flamengo, você não vai levar uma goleada? Se você levar 20 finalizações do Fluminense, não vai levar goleada? Ganhamos... Não pode contar, olha só, não pode contar pela primeira fase. Agora é fase valendo título, né? Caso pegar uma equipe grande, vai ser numa final. E final não vai ter erro, né? Vai ficar... Aí daqui a pouco começa mês que vem o Campeonato Brasileiro, começa. Os erros já continuam os erros. Aí sempre desculpa, por causa disso, por causa daquilo. Aí vai passando as rodadas, por causa disso, por causa daquilo. Aí vai ficar no final e vai ser o mesmo sufoco sempre. Porque o Vasco tem que corrigir os problemas agora. A hora de corrigir os problemas posicionamento, sistema no Campeonato Carioca. É para isso. E no meio do Campeonato Brasileiro não adianta querer tentar resolver porque não dá. Não dá, porque é muitos jogos em cima, entendeu? E fica muito difícil. Muito difícil consertar erro no meio do Campeonato Brasileiro. Então o Ramon Dias precisa acertar o time o mais rápido possível. E logo contra o Nova Iguaçu no próximo domingo, lembrando que o jogo vai ser domingo, 4 horas da tarde, mando de campo da equipe do Nova Iguaçu. Então a TV que tem direito de transmissão desse jogo vai transmitir no horário padrão, né, horário nobre, aí, 4 horas da tarde. Né? Então teremos esse jogo com mando de campo da equipe do Nova Iguaçu, que escolheu o Maracanã para poder ser palco do jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. E vai deixando nos comentários se vocês acham que quem vai passar para a final do Cariocão. Será que é o Vasco? Será que é o Nova Iguaçu? Será que o Vasco vai subir de produção contra o Nova Iguaçu nesse jogo? O Nova Iguaçu tem dado trabalho, hein? O Vasco tem que melhorar um pouquinho, que vai ser um jogo difícil. O Vasco ainda é favorito? É favorito, mas precisa colocar o favoritismo em campo jogando futebol. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.